E se conseguíssemos ver melhor o país que temos? O Observatório do Poder Local nasce para ser o retrato vivo dos municípios. É a plataforma que reúne e organiza a informação da administração local, dando-lhe contexto e coerência. Numa só plataforma, integra centenas de indicadores disponibilizados por dezenas de entidades e pelos próprios municípios. Porque atrás de cada indicador há pessoas, territórios e impacto. E quando entendemos melhor, decidimos melhor. Com o OPL, a leitura do território torna-se mais clara e a decisão é mais informada, consistente e transparente. Observatório do Poder Local. Há um país inteiro para ler à escala local.